Olá, meu irmão querido, tudo bem? Tudo na paz? Graça e paz para todos nós, todo mundo que ouve e todo mundo que estão inscrito no nosso canal, todo mundo que deixa os seus comentários, todo mundo que compartilha e todo mundo que também deixa o seu like no nosso canal. Amém, meus queridos? Eu sou o nosso irmão Alberto Lírio e cada vez mais estamos aprendendo da graça de Deus, cada vez mais estamos crescendo para que nós venhamos, a glória de Deus, para que nós venhamos a entender cada dia mais a graça de Deus que tem se mostrado maravilhosamente na nossa vida. Meus queridos, estou muito feliz, estou muito agradecido a Deus pelo fim de semana maravilhoso em que passamos meditando, estudando, reunidos com aqueles que querem aprender mais da graça de Deus. E olha, vou te dizer mais, tá? Os ensinadores da graça estão colocando o sistema religioso de joelhos dobrados, não para nós, mas colocando ele de joelhos dobrados para reconhecer tudo aquilo que eles fizeram até agora. Para quê? Para enganar o povo, para enganar os filhos de Deus. Mas os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, não são enganados não. Sabe por quê? Porque os ensinadores da graça têm surgido, têm se manifestado no mundo inteiro para falar o que é realmente a graça de Deus. Meu querido, nos ajude, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like. Toda vez que você deixa o seu like, você está pedindo para o YouTube compartilhar esses ensinamentos para outras pessoas. E também deixa o seu comentário e compartilhe os ensinamentos da graça de Deus. Meu querido, eu quero aqui, em nome do nosso Criador, chamar a sua atenção. Esse vídeo, o propósito dele talvez seja uma das maiores revelações da graça de Deus nesses últimos dias. Eu quero tomar como base João, capítulo 4, o versículo 20 ao 24. Pegue a sua Bíblia, para depois alguém não dizer que os ensinadores da graça estão ensinando heresias. Para depois alguém não vir com comentários maldosos e dizer que os ensinadores da graça estão cometendo heresias ou ensinando heresias. João capítulo 4, pegue a sua Bíblia aí. João capítulo 4, o versículo 20 ao 24. Olha o que diz assim. A mulher samaritana, nesse encontro com Jesus, ela fez essa pergunta assim: nossos pais adoram neste monte que ela disse, é no Monte Gerizim, que ficava em Samaria. Mas vocês, ou vós, que são judeus, vocês dizem que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Por quê? Porque lá é que ficava o templo. Então ela falou que os judeus diziam que era em Jerusalém que se devia adorar. Aí ela continua e fala assim: Jesus disse a ela: mulher, crer-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adora o que vocês não conhecem. Nós, Jesus está falando nós, porque ele também era judeu, na carne ele era judeu. Ele diz: nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou. Olha, quando Jesus disse já chegou, há 2000 anos atrás, esse verbo era o verbo do tempo presente. A conjugação do tempo verbal, já chegou, é o tempo presente. Então ele falou, a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Agora, checkmate, versículo 24. Deus é espírito, e importa que os que o adoram
o adorem em espírito e em verdade. É isso aqui que eu quero mostrar para você neste vídeo. Eu quero mostrar os textos escondidos da Bíblia que ninguém traduzia, ou que ninguém traduz, ou que nunca ninguém ensinou. Pasmem vocês, meus queridos. Pasmem vocês. Baseado nesse texto, ninguém consegue adorar a Deus fisicamente. Se você pegar a terminologia, a etimologia desse texto, se você fazer uma boa exegese, que os pregadores do sistema religioso, eles falam que os ensinadores da graça não sabem e não entendem o que é exegese. Muito bem, não tem problema. Mas suponhamos que nós não sabemos o que é. Mas vamos dar um banho neles, usando esse texto? Agora, meus queridos, nesse texto, eu quero repetir, nesse texto, baseado nesse texto, ninguém consegue adorar a Deus fisicamente. Que isso, irmão Alberto? É verdade? E pasmem vocês, isto quem falou foi o próprio quem? Isso mesmo que você ouviu, o Filho de Deus. É ele que está conversando com a mulher samaritana e é ele que comenta sobre o assunto. Agora, irmão querido, você me pergunta, mas por que, irmão Alberto? Por que baseado nesse texto, ninguém consegue adorar a Deus fisicamente? Lembre que se Jesus falou, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então vamos saber por que nesse texto a gente pode ter certeza que ninguém consegue adorar a Deus fisicamente. Primeiro, por que ninguém consegue adorar a Deus fisicamente baseado nesse texto? Primeiro, ele é espírito e não físico. Deus é espírito, ele não é físico. Então veja bem, o versículo 24. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então ninguém consegue adorar a Deus usando o seu corpo físico, usando o seu homem exterior. Como que se Deus é espírito, eu consigo adorar a Deus com o meu corpo físico, o meu corpo carnal? Primeiro lugar, porque ele é espírito e não é físico. Então Jesus falou que os verdadeiros adoradores adoram a ele em espírito e em verdade, e não fisicamente. Segundo, o reino de Deus, ele não é físico, ele é espiritual. Vamos olhar Lucas, capítulo 17, o versículo 20 ao 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando que havia de vir o reino de Deus, os fariseus perguntaram a Jesus quando que haveria de vir o reino de Deus. Lembre-se que isto aconteceu há 2000 anos atrás. Os fariseus interrogaram a Jesus sobre quando que havia de vir o reino de Deus. Então Jesus, o Filho de Deus, lhes respondeu: o reino de Deus não vem com aparência visível, isto é, o reino de Deus, ele não se manifesta, ou ele não vai se manifestar com aparência visível. Por quê? Porque ele não era físico. Olha o 21. Nem vocês vão conseguir dizer, eis que Cristo está ali,
ou Cristo está lá, porque o reino de Deus está dentro de cada um de vós. Ué! Mas não foi isso que a religião nos ensinou. A religião nos ensinou que para eu ser participante do reino de Deus, eu tenho que frequentar uma denominação, eu tenho que frequentar um templo físico, eu tenho que frequentar um ministério humano, eu tenho que pertencer a uma convenção física, eu tenho que frequentar um templo físico, eu tenho que ter um cartão físico de membro dentro do meu bolso, eu tenho que ter uma carteira de dizimista física dentro da minha Bíblia ou dentro da minha pasta. O sistema religioso nunca me ensinou que para mim adorar a Deus, eu tenho que adorar no Espírito. Eles nunca me ensinaram que o reino de Deus, ele não é físico, ele é espiritual. Nunca me ensinaram isso. Então, terceiro lugar, Paulo adorava a Deus, era no Espírito. Vamos olhar Romanos 1:9. Romanos 1:9. Você prestou atenção, meu querido, que tudo que a religião nos ensinou errado. Tudo que a religião nos ensinou errado. Por quê? Porque eles precisam de alguém fisicamente adorando a Deus, porque isto é balela, isto é mentira. A verdadeira adoração, ela não é num templo físico. E olha que nós estamos usando a Bíblia. Olha que nós estamos citando a Bíblia. Eles falam que nós ensinamos heresias, mas não é não, meu querido. Nós abrimos os olhos das pessoas para não ser mais enganado. Nós citamos o que está escrito. Então, Paulo adorava a Deus, não era no corpo físico. Ele adorava a Deus, era no Espírito. Romanos 1:9. Olha o que ele disse aqui. Deus, a quem eu sirvo, em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vocês. Aqui o texto é vós, mas como eu estou num pretérito futuro, eu posso usar vocês. Mas quando ele falou vós, ele usou o termo presente porque ele estava no passado, era um pretérito no presente, mas eu posso usar o pretérito no futuro, porque eu estou no futuro. Então, quando Paulo disse, eu, Deus a quem sirvo, em meu espírito, ele estava dizendo para os crentes de Roma que ele não adorava a Deus com o corpo físico. Lembra que Paulo falou, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Porque ele estava falando da natureza carnal. Ele estava falando do corpo físico, que para nada presta e nada aproveita. Agora veja bem, meus queridos. Então, Paulo adorava a Deus no espírito e não na sua carne, porque a sua carne fazia tudo contrário daquilo que ele imaginava. As duas naturezas de Paulo, a natureza espiritual pedia uma coisa e a natureza carnal, pecaminosa, pedia outra coisa. Então, meu querido, a religião nos ensinou a vida inteira tudo errado. Tudo errado. Em quarto lugar, eu quero te mostrar aqui, talvez, preste atenção, o maior exemplo de entendimento sobre o que é graça, talvez esteja nesse texto que eu vou citar para você. Olha isso aqui, meus queridos. Gálatas 1.
ao 6. Gálatas 4, 1 ao 6. Talvez o maior exemplo de entendimento sobre o que é graça. Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, o versículo 1 até o 6. Vamos olhar aqui, Gálatas, antes de Efésios. Gálatas, capítulo 1. Eu vou ler todos esses versículos para você entender. Eu vou ler até o versículo 6. Olha o que diz, meu querido, esse texto aqui. Gálatas 4, 1 ao 6. O Evangelho nos isenta da lei. Digo que todo tempo que o herdeiro, preste atenção nisso aqui. Digo que todo tempo que o herdeiro é menino, ele em nada se difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Preste atenção nisso aqui. O filho, mesmo ele nascendo numa família rica, se ele for herdeiro de tudo que seu pai tem, mas enquanto ele é criança, ele não tem noção de que ele é herdeiro de tudo e que ele não é diferente do escravo ou do servo do seu pai. Por quê? Porque ele ainda é criança e não tem noção. Ele está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Paulo está usando uma metáfora para que os crentes da Galácia pudessem ter o entendimento dessa metáfora que ele está usando aqui. Ele pegou uma metáfora material, física, e transformando ela no sentido espiritual, para que os crentes da Galácia pudessem entender qual era a etimologia, qual era a verdadeira exegese desse texto que Paulo está usando aqui. Paulo está falando aqui, meus queridos irmãos, enquanto vocês são crianças, quem está tratando vocês são os tutores. Quem é os tutores que estão ensinando essas crianças? Quem são essas crianças que Paulo está usando aqui no sentido espiritual? No sentido espiritual, essas crianças que são herdeiros, mas não têm noção disso, é os crentes que não têm entendimento sobre a graça de Deus. Quem é os tutores que está criando essas crianças? São os líderes religiosos que não passam aos seus crentes que eles são herdeiros, eles são ricos. O que precisa acontecer é eles ter noção dessa herança que eles têm para tomar posse. Paulo diz aqui, esse menino, ele está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Qual é o tempo determinado pelo pai? É o tempo que alguém já tinha que amadurecer para ter noção dessa herança que Cristo nos deixou através do entendimento da graça. E quantas pessoas que ainda não têm noção dessa graça que nós herdamos, mas o sistema religioso não quer que você tome posse desta herança que você tem. Assim também nós, Paulo está se incluindo no texto, porque ele usa a primeira pessoa do plural. Assim também nós, quando éramos meninos, olha o que Paulo agora está usando, como que ele vai agora, ele dá sentido, ele vai agora trazer para o sentido espiritual essa metáfora, essa comparação. Mas
assim como nós também, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à escravidão. É justamente um retrato da religião. O sistema religioso, eles não querem que você tenha noção do que é a graça de Deus, e eles estão fazendo o quê? Reduzindo os crentes à escravidão, debaixo dos rudimentos do mundo, debaixo dos rudimentos da lei, das ordenanças da lei, para que você tenha medo do inferno, para que você tenha medo de perder a sua salvação. Isso é mentira. Efésios nos garante que nós já fomos eleitos, nós somos predestinados antes da fundação do mundo. Os nossos espíritos, eles já estão, antes da fundação do mundo, eles viviam com Deus, e vai um dia voltar para lá. Paulo diz, versículo 3, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, pois sois filhos, porque sois filhos. Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Não é o seu corpo físico que adora ou que clama, Abba, Pai. Quem clama, Abba, Pai, quem clama a Deus é o seu espírito. Não é o seu corpo físico. O meu corpo físico, ele um dia vai ser exterminado e a terra vai comer, o bicho vai comer. Então, meu querido, aprenda uma coisa. Talvez esse aqui seja o maior exemplo do que a religião faz ou está fazendo com os filhos eleitos de Deus. Acorda, povo de Deus. Eu usei o nome aqui de um canal do meu amigo, meu irmão em Cristo, Júlio Chaves, que o nome do canal dele é Acorda, Povo de Deus. O Júlio Chaves, um abençoado lá do Nordeste ou Norte do Brasil, eu faço confusão, mas não importa. O nome do canal dele é Acorda, Povo de Deus. Irmão Júlio Chaves, você pode ir lá clicar, ele também é um dos ensinadores da graça. Então, meu querido, talvez esse seja um dos maiores exemplos de entendimento sobre o que é a graça. Gálatas, capítulo 4. Agora, a quinta coisa que eu quero te dizer, Deus, ele não é pai de carne e de sangue. Ele não é pai da natureza humana. Deus, ele é pai dos nossos espíritos. Mas que isso, irmão Alberto? Aonde que está isso? O senhor consegue encontrar isso na Bíblia, isso que o senhor está falando? Que Deus, ele não é pai da nossa natureza humana. Deus, ele não é pai do nosso corpo humano. Ele é pai do nosso espírito. Consigo sim. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 12, o versículo 6 até o 10. Hebreus capítulo 12. Vamos lá então? Irmãos queridos, abandona o sistema religioso. Eles enganaram você e estão enganando. Quando alguém critica os pregadores da graça, só que eles não têm como refutar. Como que você vai refutar pregador da graça, ensinador da graça, se nós usamos a Bíblia? Com uma grande diferença, nós usamos a Bíblia e ensinamos o entendimento da graça. O sistema religioso usa a Bíblia para escravizar você, no ministério deles, no sistema deles, porque eles escravizando você, eles conseguem tirar dinheiro de você. Pregam dízimo, que é uma coisa do Velho Testamento, pregam campanhas, que é uma coisa do Velho... Na verdade, campanha nem existe no Velho Testamento. Não sei como que eles conseguiram trazer isso para o sistema religioso de hoje. Eu não sei de onde tiraram. Jejum.
é coisa do passado, da antiga aliança. Batismo na água é coisa do passado, da velha aliança. O verdadeiro batismo agora é o batismo na morte e ressurreição. Romanos 6 explica isso, só não entende quem não quer. Então, aonde que está escrito que Deus é o Pai dos Espíritos? Efésios capítulo 12, do verso 6 ao 10. Olha o que diz aqui. Porque o Senhor corrige a quem Ele ama e açoita a todo o que recebe por filho. Irmãos, quantas vezes a religião me falou que eu estava passando problema financeiro, é porque eu estava em pecado. Quantas vezes que a religião me ensinou que se eu estou com problema no meu casamento é porque eu estou em pecado. Quantas vezes a religião me ensinou que o meu problema é porque eu não estou indo mais nos cultos no templo. Quantas vezes a religião me ensinou que eu só estou com problema na empresa ou no meu trabalho porque eu não estou indo na reunião da convenção. Quantas vezes a religião me ensinou que eu estou passando por problemas psicológico, emocional, é porque eu estou em pecado. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele corrige, é quem Ele ama. Ele açoita, é os filhos dele. Mas Ele não açoita o nosso espírito, Ele açoita a nossa carne. É essa carne, é física. Por quê? Porque a Bíblia vai responder. É para a disciplina que vocês suportam a correção. Deus trata vocês como filho, porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas se nós estamos sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filho. Meu querido, se Deus ele não corrigir você, se Ele não te afligir, significa que você não é filho dele, significa que você é bastardo. A teologia da prosperidade diz e ensina que você, como filho de Deus, você tem que viver com a sua conta bancária lá em cima, que você tem que comer do bom e do melhor. Para mim, Alberto, bom e do melhor é aquilo que mata a minha fome carnal, a minha fome física, porque a minha fome espiritual ninguém mata, porque eu sempre vou ter sede espiritual, eu sempre vou ter fome espiritual, porque o meu espírito anseia por Deus, o meu espírito, ele é sustentado pelas coisas espirituais. Então veja bem, o versículo 8, mas se você está sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filho. 9. Além disto, tivemos nossos pais segundo a carne, os quais nos corrigiam, e os respeitávamos, não nos sujeitaremos muito mais aos pais dos espíritos e viveremos? Quem é o pai do teu espírito? É o seu pai carnal? É a sua mãe carnal? O Pai do Espírito que está dentro de mim é o meu Criador, o Deus Altíssimo, aquele que fez os céus e a terra. Então, meu querido, a religião nos enganou esse tempo todo, mentiram para nós e continuam mentindo. Agora observe isso aqui e aprenda de uma vez por todas, meus queridos. Quando você estiver sendo afligido na sua alma, quando você estiver sendo afligido por alguma situação, aprenda uma coisa: é Deus que está corrigindo você, para que o seu espírito, ele não deixe de ser, de alguma forma, alertado pelo próprio Criador. A Bíblia diz aqui: será que isso acontecendo, as coisas físicas, materiais, será que nós não vamos aprender? E se nós sujeitamos o nosso pai na carne, o nosso pai segundo a carne, será que não sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e vamos viver? Então o que é isso aqui, meu querido? Agora olha o versículo 10.
aqueles, no passado, os pais da carne, aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Agora, olha só o que o Pai dos Espíritos faz. Os nossos pais na carne faziam bem o que parecia a nós na carne. Agora, olha só, o versículo 10, a segunda parte. Agora, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Você entendeu? Você entendeu? Ele, Deus, nos corrige para o nosso proveito, para sermos participantes na sua santidade. Ei, você consegue se santificar o seu corpo físico? Never, nunca, não. Benevere. Agora você entende que o máximo que você faz ou está fazendo para se aperfeiçoar fisicamente diante de Deus, eu te provei com esses versículos, essas passagens, que é tudo mentira, é tudo engano. Deixa eu te trazer aqui o final desse vídeo. Eu quero fechar com chave de ouro. Vamos aprender aqui. Observe isso. E aprenda de uma vez por todas isso aqui. Vamos aprender a etimologia desse texto que eu vou citar para você. Vamos fazer aqui uma exegese desse texto. Vamos lá. Tiago 4, 1 ao 5. Preste muito atenção. Tiago 4. E depois não diz que não aprendeu. 4, 1 ao 5. De onde vêm as guerras e as contendas entre vocês? Não vem disto? Dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? E isso está falando do corpo físico. Do corpo físico. Vocês cobiçam e nada vocês têm. Isso é o corpo físico, que cobiça e nada tem. Vocês matais e invejais, mas vocês não podem obter o que vocês desejam. Isso é o corpo físico que não adora a Deus e nem presta para nada. Vocês combateis e guerreais, nada tendes porque não pedis. E vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, para gastardes em vossos próprios prazeres. Você está observando aqui que Tiago está falando que o corpo físico, ele pede tanta coisa para gastar no seu bel prazer, ou no seu próprio prazer físico. É por isso que o nosso corpo físico, ele pede tanta coisa e acaba não ganhando nada, porque o que eu peço fisicamente é para gastar fisicamente, o que eu peço materialmente é para gastar materialmente. É por isso, meus queridos, que poucas pessoas entendem os ensinadores da graça, porque nós já entendemos a graça e nós partimos em direção à graça de Deus. Então olha o versículo 4. Adúlteros e adúlteras, vocês não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Como que o mundo pode fazer amizade comigo? É no meu espírito ou no meu corpo físico? Humanamente falando, é no meu corpo físico que eu tenho amigos, colegas, companheiros ou companheiras. Agora no meu espírito, meu filho, o meu espírito, ele tem dono. E o dono dele chama-se o Pai dos Espíritos.
espíritos que é o meu, o seu, o nosso Criador. Aquele que a Bíblia chama de Shalom Adonai, ou Deus da paz. Aquele que a Bíblia chama de Yahvé, a Bíblia chama ele, aquele que a Bíblia diz que ele é o Rei dos Reis. Aquele que a Bíblia fala, Melech no hebraico, Rei de Reis. Aquele que quando entrou em Jerusalém, o filho dele, os judeus clamaram e disseram assim, Baruch Rabá, Bisei-me Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Baruch Rabá, Bisei-me Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Esse é o Pai dos Espíritos. Olhe o versículo 5. Olhe o versículo 5. Eita Deus, Criador. Olha o que eu vou te ensinar agora. Ou vocês pensam que em vão diz a Escritura, que o Espírito que ele faz habitar em nós, eu posso usar porque eu estou no tempo futuro, da época que foi escrita isso, eu estou no futuro. Isso aqui foi escrito no passado. Então foi usado o verbo vós, mas eu posso usar o verbo nós. Ou vocês pensam que em vão diz a Escritura, que o Espírito com E maiúsculo, ou maiúscula, que ele faz habitar em nós, ele tem intenso ciúme. O seu corpo físico, meu querido, para Deus, aprenda isso, ou aprendam isso. O seu corpo físico, para Deus, ele não tem muita importância. O que tem importância para Deus é o Espírito dele que está dentro de você. Você me entendeu? Deus, ele tem ciúme, é do Espírito dele que está dentro de mim e dentro de você, que um dia vai precisar abandonar esse tabernáculo terreno e partir em direção à eternidade, de onde ele veio. E quando é que o Espírito que está dentro de mim, de você, ele vai sair de dentro de nós? A partir do momento que esse tabernáculo, ele descer à sepultura. Você me entendeu, meu querido? Eu vou te ensinar uma coisa. Não pense que você consegue adorar a Deus fisicamente, não. Você adora a Deus, para você adorar verdadeiramente a Deus, você tem que abandonar a religião, o sistema religioso. Você tem que abandonar tudo aquilo que te ensinaram erroneamente sobre a graça de Deus. Na verdade, eles não falam sobre a graça porque eles não entendem sobre a graça. É por isso que os pregadores, ensinadores da graça, eles são muitas vezes interrogados, até muita gente fala mal de nós, porque eles dizem que nós não sabemos falar, não sabemos pregar, nós não sabemos ensinar sobre a graça de Deus. Mas aprenda uma coisa de uma vez por todas: nós, os filhos de Deus, só conseguimos adorar a Deus em espírito e em verdade. Agora eu vou te falar uma coisa que você nunca ouviu isso na religião, nem tampouco nas EBDs, e nem tampouco dentro dos templos religiosos, nem nas convenções e nem nas reuniões dentro dos templos evangélicos. Eu vou te falar o que é sonho. Você já sonhou?
enquanto você dormia. Eu já tive vários sonhos enquanto eu dormia. Você aprenda isso. Alguma vez você já acordou alguém justamente na hora que a pessoa estava sonhando, só que você não sabe que hora que a pessoa está sonhando ou está tendo um sonho. Se já aconteceu com você, quando a pessoa está dormindo, que você às vezes chama a pessoa e a pessoa toma um susto. E depois que a pessoa toma um susto, a pessoa relata a você que estava tendo ou um sonho ou um pesadelo. E justamente naquela hora que você está tendo um sonho, às vezes você acorda, vamos dizer assim, você toma um susto, ou você fala que teve um pesadelo. Já aconteceu isso com você? Se já aconteceu, eu vou te explicar o que é sonho. Nós chamamos de sonho, mas sabe o que a Bíblia chama? A Bíblia chama de arrebatamento de espírito. O que é um arrebatamento de espírito? É quando, aprenda isso, quando o seu corpo físico está na cama, e Deus, ele precisa tirar o seu espírito do seu corpo, levar a um certo lugar, e ali Deus mostra a você muitas coisas que podem acontecer ou que vão acontecer, mesmo coisas boas ou ruins. E Deus, ele tira o seu espírito do seu corpo. Isso é que é o sonho, um arrebatamento de espírito. E quando Deus mostra a você ao seu espírito, mas o seu corpo físico ficou lá, na cama, no sofá ou na boleia de um caminhão, não sei, em qualquer lugar que você estiver dormindo. Aí sabe o que acontece ali? Deus tira o seu espírito. E quando Deus mostra a você o sonho, no arrebatamento de espírito, quando ele devolve o seu espírito para o corpo, aí você toma um choque, você toma um balanço. Na mesma hora que alguém te chama e você toma um susto, é justamente a hora que o seu corpo estava sem o seu espírito, ou o Espírito de Deus. Então você recobra de novo ao seu raciocínio, porque o seu corpo estava sem o espírito. Mas quando Deus coloca de novo, aí quando você amanhece o dia que você lembra do sonho, aí você relata a sua esposa, você relata ao seu filho, você relata aos seus companheiros no trabalho, na empresa, o sonho que você teve. Só que você não sabe o que é um sonho. Então o sonho é um arrebatamento de espírito. Então, meu querido, preste bastante atenção nisso aqui. A partir de hoje, quando você sonhar, você dê valor ao sonho que você teve. Quando é um sonho bom, é Deus que te mostrou algo bom. Quando ele é ruim, é Deus que te alertou sobre alguma coisa ruim que pode acontecer ou pode estar acontecendo. Tá bom, meu querido? Você não adora a Deus em carne e sangue. Você adora a Deus em espírito, porque você é um espírito com ele. Quem se une ao Senhor se torna um espírito com ele, não se torna carne e sangue com ele. Meu querido, eu espero que eu pude te ajudar no entendimento sobre a graça de Deus, sobre o que é um corpo físico e um corpo espiritual, sobre o que é adorar a Deus de verdade, sobre o que é um sonho e um arrebatamento de espírito. Meu querido, mais uma vez, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, toda vez antes de você ouvir o ensinamento, você deixa o seu like logo e nos ajude, compartilhe, e também quando você digitar o sininho, apertar no sininho, o sininho vai aparecer lá de se inscrever e você aperte todas, porque toda vez que o Alberto Lírio colocar um vídeo novo, você vai receber as notificações do YouTube. Fique na paz, graça e paz a todos os ensinadores da graça do Brasil e do mundo. Fique com Deus e paz e graça para todos, em nome do Criador. Amém.